Santíssimo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui hoje, essa manhã, dia do Senhor, termos o privilégio de estarmos aqui reunidos como teu corpo, a tua igreja, para te adorar, ó Deus, na beleza da tua santidade, para cultuar ao Senhor, para bendizermos o teu santo nome, para ouvirmos a tua voz por meio da tua palavra bendita. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos ajude a compreender a tua santa palavra. Que as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Certa feita, Martin Lloyd Jones disse: o cristão é alguém que vive neste mundo com os olhos fixos no mundo por vir. Ele anseia, ele espera, ele clama: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu gostaria de perguntar a vocês hoje, quais são os seus anseios? Quais são as suas expectativas? Aonde está depositada a tua esperança? Está nas coisas desse mundo? Hoje eu convido você, à luz desse salmo, a colocar as suas expectativas, os seus anseios, a sua esperança no Rei da Glória. Amados irmãos, os salmos 22, 23 e 24, eles fazem parte de uma trilogia do pastor. O Salmo 22 nos apresenta o bom pastor, aquele que deu a sua vida pelas suas ovelhas. O Salmo 23 nos apresenta o grande pastor, aquele que cuida, aquele que vive pelas suas ovelhas. E o Salmo 24 nos apresenta o supremo pastor, aquele que voltará em glória para buscar as suas ovelhas. Charles Haddon Spurgeon, ele disse que no Salmo 22, Davi tangeu notas tristes. No Salmo 23, notas de paz. Mas no Salmo 24, ele emitiu melodias majestosas e triunfantes. O Salmo 24, ele foi composto para celebrar a entrada da Arca da Aliança na cidade de Jerusalém, quando Davi vai dançando diante da arca com exultação e alegria. E que aquela cena de Davi cantando, entrando, dançando, liderando a entrada da arca em Jerusalém, seria uma espécie de preâmbulo daquilo que foi a entrada do filho de Davi, o Messias glorificado. Notem vocês que quando Davi compôs esse salmo, certamente estava prefigurando a ascensão sublime do Rei da Glória, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o diabo, aquele que triunfou sobre principados e potestades na cruz do Calvário, aquele que conquistou com seu sangue um povo para si. E agora ele retorna para o céu como rei vitorioso, celebrado, adorado pelos anjos e pela igreja. E por essa razão eu quero meditar com vocês hoje no tema o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Em primeiro lugar, o Rei da Glória é o Criador de tudo. Veja comigo os versos 1 e 2. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Nas palavras de Alan Harman, o Salmo se abre com uma afirmação da soberania do Senhor sobre todas as coisas. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Em João, capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A terra pertence a Deus. Tudo o que existe na terra é de Deus. Todas as pessoas que habitam na terra são criação de Deus. Você não foi abandonado nesse mundo. A tua vida pertence a Deus. Eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e somos responsáveis perante Ele. Em Êxodo capítulo 19 está escrito: toda a terra é minha, disse o Senhor. É por isso que em Gênesis 14, Abraão entregou o dízimo ao Senhor e disse: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem mesmo a correia de sandália. Abraão entende que aqui na terra nós somos mordomos, e tudo que Deus nos concede, de tudo que Deus nos concede para desfrutarmos. E é por isso que também Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 6, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem um bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir. Que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Nós precisamos entender, meus irmãos, que nada nesse mundo é nosso de fato, mas que tudo pertence a Deus. Nós somos os seus mordomos e precisamos aprender a cuidar da terra que Ele nos deu para habitar e administrar bem os recursos que Ele nos dá, pois tudo pertence a Deus. Por isso, qualquer coisa que possamos oferecer a Ele é algo que antes recebemos dele. Não é exatamente isso que Davi disse em 1 Crônicas, capítulo 29? Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Agora note comigo, o verso 2 do Salmo diz que ele fundou a terra sobre os mares. E alguém poderia se perguntar, mas como Deus estabelece o firmamento sobre algo que não é firme, e as águas? O que é que de fato dá estabilidade à terra? E aqui eu me lembro da ocasião em que os discípulos estavam no barco, diante de um mar revolto, de uma tempestade, sendo açoitados pelas ondas, quando de repente o Rei da Glória aparece andando por sobre as águas, como em terra seca. Pois em Hebreus 1 diz que ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não apenas criou, mas é Ele quem governa, é Ele quem sustenta. Assim é um firmamento sobre as águas, assim a sua vida sustentada nas mãos dEle. Não se desespere diante das águas turbulentas nessa vida, pois Deus tem a sua vida em suas poderosas mãos. Alguém certa vez disse que a terra é o teatro de Deus, pois nela o Senhor demonstrou o seu amor por meio do maior drama de todos os tempos. Ele enviou o seu Filho à terra para que vivesse em perfeita obediência, para que morresse numa cruz pelos nossos pecados e para que ao terceiro dia ele fosse ressurreto dentre os mortos, para que pecadores como eu e você pudessem ser salvos. Esse é o Deus que criou todas as coisas, que criou a mim e a você, que nos amou com amor eterno e com benignidade nos atraiu. Quem é o Rei da Glória? Em primeiro lugar, o Rei da Glória é o Criador de tudo. Mas em segundo lugar, o Rei da Glória é todo santo.
Vejam que o verso 3 começa com uma pergunta intrigante, veja comigo. Quem subirá ao monte do Senhor? O monte Sião, lugar onde Deus habita, quem poderá subir à presença dele? Porém, mais do que isso, quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é digno de permanecer perante ele, diante da sua majestade, diante da sua santidade, diante da sua glória? Diante daquele cujos serafins, dizem Isaías, cobrem o rosto e clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, pois toda a terra está cheia da sua glória. Vejam que o próprio texto responde no versículo 4. Primeiro, o que é limpo de mãos. Significa uma conduta íntegra. Em Isaías capítulo 1, Deus disse ao seu povo que quando eles estendessem as mãos a ele, ele esconderia de vós os olhos. Ele não ouviria as suas orações, porque as vossas mãos, diz o texto, não são puras. O texto diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Ser limpo de mãos tem a ver com os seus atos, com as suas obras, com aquilo que você faz. Mas para subir ao monte do Senhor, não apenas precisamos ser limpos de mãos, mas também puros de coração, diz o texto. É o que diz o verso 4, o que é limpo de mãos e puro de coração. E aqui o texto se refere a motivações e caráter piedosos. Você deve lembrar em Mateus capítulo 5, Jesus Cristo disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Se você quer ver a Deus, você precisa ser puro de coração. Se por um lado ser limpo de mãos diz respeito àquilo que os outros podem ver, ser puro de coração diz respeito àquilo que só Deus pode ver. Ele conhece o teu interior, as tuas motivações, o teu caráter, os teus sentimentos. Nós podemos enganar as pessoas, mas não podemos enganar a Deus. Mas o texto diz mais: que não entrega a sua alma à falsidade. E a falsidade aqui também diz respeito à idolatria. É você enganar a tua alma forjando para si um ídolo, ao que você se apega, algo que para você é o seu mundo, ao que você deposita a sua esperança, a coisa mais importante, a razão do seu viver. Preste atenção nisso. Quando algo for mais importante do que Deus na sua vida, seja o teu bem-estar, a tua felicidade, o teu trabalho, sejam os teus bens, seja até mesmo a tua família. Se há algo mais importante do que Deus, você criou um ídolo. Mas não para aí, o texto diz: nem jura dolosamente. Refere-se a todo tipo de mentira e dissimulação, especialmente o falso testemunho. Por isso em Eclesiastes 5 diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresses a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Não consintas que a tua boca te faça culpado. Não jure dolosamente, para que você não quebre o mandamento de Deus. O texto então diz que esse que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente,
este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Mas alguém poderia se perguntar: quem neste mundo é capaz de preencher esses requisitos? Quem é capaz? Em Romanos capítulo 3 está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Diz Romanos 3:23. As nossas mãos são sujas, o nosso coração é impuro, as boas obras não bastam para nos salvar. Eu quero dizer para você hoje que a única maneira de entrar na presença de Deus é por intermédio de Jesus Cristo. Somente Ele, meu irmão, foi limpo de mãos e puro de coração. Quando tentado no deserto, com fome, com sede, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça e o diabo ofereceu o mundo inteiro para ele, mas ele não entregou a sua alma à falsidade. Ele nunca jurou dolosamente. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade do Pai. E ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele se humilhou. Ele assumiu a forma de servo. Ele tornou-se em semelhança de homens e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E Filipenses diz que Deus exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você quer ter comunhão com Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer nele, no Senhor Jesus Cristo. Pois só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos, e esse é o nome de Cristo. Nele nós temos a bênção do Senhor e a justiça de Deus para a salvação. Nele já nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meu irmão, quando Cristo se entregou na cruz por você, Ele recebeu toda a ira de Deus que você deveria receber. E quando você creu em Cristo, você recebeu toda a justiça do Filho. É por isso que, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo. Vejam que a fé é um instrumento pelo qual abraçamos a Cristo e recebemos dele a sua justiça. Por essa razão, precisamos buscá-lo. O verso 6 diz, vejam comigo: tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Interessante, irmãos, porque o salmista usa essa expressão, Deus de Jacó. É para te lembrar hoje a aliança que Deus tem com o seu povo. Jacó, que tinha as mãos sujas, um coração impuro, que jurou dolosamente, que era um mentiroso, um enganador.
Foi exatamente esse que obteve do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Porque Deus tem uma aliança, Deus tem uma promessa. Não há caso perdido para Deus, não há vida irrecuperável para Deus. Deus transformou a vida dele e fez dele Israel. Aquele que lutou com o anjo e prevaleceu. Aquele que se agarrou ao anjo e disse: eu não te largo enquanto não me abençoares. Assim também aqueles que buscam a face de Deus por meio de Cristo. Em Romanos 10 está escrito: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Criador de tudo. Segundo, o Rei da Glória é todo santo. Terceiro, o Rei da Glória é todo vitorioso. Veja comigo os versos 7 a 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vejam, é como se o texto estivesse dizendo: ele está voltando. Abram os portões. Está entrando o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória, que um dia voltará entre as nuvens, e todo olho o verá. Ele voltará para buscar a sua igreja, e cada servo fiel receberá a inacessível coroa da glória. 1 Coríntios 2 diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Lutero disse que é como se o salmista estivesse dizendo: das boas-vindas ao Senhor de todo o coração. Davi está ordenando que a cidade inteira receba o Senhor de braços abertos e lhe dê todas as honras, pois só Ele é digno. Pois Ele é o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é aquele que, na concha da sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Ele é aquele que recolheu o pó da terra e pesou os montes em balança de precisão. Ele é aquele que estendeu os céus como cortina e os desenrola como tendas para neles habitar. Ele é aquele que faz sair os seus exércitos de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma delas vem a faltar. Ele é aquele que tem um exército de anjos, e quando lhe dá ordens, todos lhe obedecem à palavra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Ele veio uma primeira vez para ser humilhado, cuspido, chicoteado, crucificado, mas ele virá uma segunda vez todo vitorioso e cheio de glória. Apocalipse 19, João descrevendo a visão que teve das coisas que hão de suceder, ele disse: eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro.
Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E João disse: eu ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. São do Rei da Glória. Filho, qual é a sua grande expectativa nessa vida? O que você anseia? O que o teu coração mais espera? Eu quero dizer para você que o Rei da Glória está voltando. Os sinais estão se cumprindo. Ele virá, não tardará. Arrependam-se, pois o tempo está próximo. É chegado o reino dos céus. Feche os seus olhos e vamos orar. Não coloque, filho, todo o anseio do seu coração nas coisas desse mundo. Esse mundo está ruindo. Esse mundo caído, corrompido pelo pecado. Não coloque a sua esperança nele, ou nas coisas dele, ou naquilo que a força do seu braço pode conquistar. Coloque o seu coração no Senhor. Coloque as suas expectativas, o seu anseio mais profundo do seu coração, a sua esperança no Senhor. Nele nós temos uma viva esperança em Cristo Jesus, que não murcha, que nunca murchará, que não há de se frustrar. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Em um momento de intensa angústia dos seus discípulos, o Senhor disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Pois na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O Senhor voltará para nos buscar. Nós estaremos com Ele eternamente. Nós desfrutaremos das suas delícias por toda a eternidade. De uma alegria plena. Não sentiremos falta de mais nada. Porque o Senhor é suficiente. Cristo é tudo em todos. Que o nosso coração repouse nele. Que a nossa esperança, os anseios do nosso coração descansem nele. Que a tua igreja, ó Deus, desfrute da sua maravilhosa paz, que excede a todo entendimento humano. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.